cliente já chegou. Chegamos junto. Bom dia, meus caras, tudo bem? Aqui é o Roger da Iontech falando. Hoje a gente está aqui num cliente no Morumbi, a gente vai encontrar com a cliente daqui a pouquinho. A gente vai dar uma olhada geral na obra do cliente, a gente já fez uma introdução básica na parte técnica e eu espero que vocês gostem, porque aqui as dúvidas da cliente podem ser as suas dúvidas também. Venha com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente vai entrar agora no apartamento da nossa cliente. A gente vai ver como que está o estado da obra. E aí, ó, já estou sendo recepcionado. Vem. Não tem problema. E aí a gente vai dar uma olhadinha rapidinho para vocês verem. Então, eu vou fazer um tour com vocês, que é um momento bem legal, que é o momento da obra. Então, vocês vão entender o por trás, né? A gente vai ter um antes e depois, vocês vão gostar pra caramba. Então, vem aí com a gente que vocês vão ver como que tá as coisas. Fechou? Ó, só para vocês terem uma ideia, realmente está em obra, né? Então a gente está na parte do acabamento, então tem muita coisa para se fazer no apartamento e é um ótimo momento para a gente poder fazer a questão da infraestrutura, né? Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente já consegue fazer o quê? Já fazer uma previsão de quadro estruturado, né? Tanto para dados, automação, a parte de internet. Tudo que você imaginar na parte de tecnologia de um apartamento, você pode fazer a previsão, né? Isso tudo em projeto você consegue fazer e com um bom acompanhamento, com bons profissionais, você consegue sempre executar de forma excepcional o trabalho final, tá certo? Ó, vamos na área social aqui, ó. Ó, aqui já vai ser uma sala íntima do casal, onde vai ter um home theater 5.1, que a gente vai montar aqui, né? Então a gente vai ter que agregar muito a questão da marcenaria, movelaria, toda a questão da automação da iluminação, sonorização toda no teto, né? Para a gente colocar um sistema flat no teto, bem legal, né? Então aqui, ó, a gente já iniciou um pouquinho a parte de infraestrutura com cabeamento, né? Vocês podem ver todo o posicionamento dos conduítes, essa parte, né, da parte civil. Toda a empreitada, né, são os empreiteiros que são parceiros que fazem, então a gente sempre trabalha em equipe, em conjunto, né? Então eles entram com toda a quebradeira, conduíte e a gente vem com a parte de cabeamento, com a parte secundária, tá? Essa privada não é para estar aqui, tá? Ó, aqui, ó, é um dos pontos que a gente centraliza o cabeamento, né, da parte do home, do som ambiente, que a gente vai dar uma olhada depois. E claro, né, isso aqui é um antes, depois vocês vão ver o depois, tá? Então fiquem tranquilos, mas vocês vão ver o quão importante é você planejar e fazer tudo isso antes, porque imagina você fazer isso depois. Quebradeira, ó, você vê, ó, todo o cabeamento aqui, ó, foi feito um estudo de como poderia ser passado, né? Então a gente teve que fazer o rasgo por baixo aqui, não por cima, por causa das vigas de passagem entre ambientes, então isso é muito importante, né? Então se a gente não pega uma obra desde o início, começa a dificultar muito as coisas, então a gente precisa sempre realmente tentar antecipar e passar essa visão para o cliente, que é uma das coisas difíceis, né? Passar a visão para o cliente, tá? Vamos para o próximo ambiente. Aqui, ó, a Suite Master. Suite Master sempre o pessoal fala, ó. Então a Suite Master aqui, gente, já teve uma alteração física aqui, né? Então você vê que aqui era o banheiro, eles estão mudando, eles vão fazer uma alocação do banheiro, vai ter uma banheira aqui dentro. Vai ser bem legal aqui esse projeto, tá? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, vai ter uma penteadeira. Aí vai ter também, logo à frente aqui vai ter uma televisão aqui. Aqui vai ser a cama do casal, tá? E aqui dentro também vai ter bastante tecnologia, vai ter iluminação, controle de iluminação, ar-condicionado, a parte, né, de som, né? O casal é um casal jovem que gosta muito de som, então vocês vão ver ele funcionando, né? O antes e depois vai ficar muito legal para vocês verem, tá? E aqui a parte do closet, tá?
Eu sei que é difícil, né, ter essa visão 3D, né, mas vocês vão ver depois como que vai ficar bem legal, né. Então ó, você vê, ó, a estrutura do ar-condicionado, só para vocês terem uma ideia, que aqui eu chamei um parceiro meu, que é o Nelson da Certec. O cara faz todo o projeto, toda a engenharia para você fazer todo o ar-condicionado centralizado, que a gente chama, né. Só para você ter uma ideia, aqui vai ficar tudo dentro do forro e vai ter as grelhas onde vai sair a parte da refrigeração. Então é uma obra mais clean, né? Você não vai ter aquele split tradicional que o pessoal normalmente compra, que é mais fácil, né, de se instalar. E não, a gente fez todo o estudo para fazer uma parte de tubulação especialmente para o ar-condicionado, né? Ó, Nelson, tô falando bem de você, hein? E é isso. E aí a gente vai fazer todo o acompanhamento, porque a gente trabalha com tecnologia, a gente precisa realmente ter um conhecimento geral de tudo, tá? Vem cá. Aqui é o quarto de hóspede. Aí o pessoal aqui na obra improvisou, né, uma copa para poder fazer as reuniões, né, meio que estratégicas, tudo. O pessoal sempre improvisa na obra, tá? Isso vocês vão ver também conforme for vendo as outras obras. Aí aqui é um quarto simples de hóspede, né? Então uma estrutura básica que o pessoal vai ter aqui, uma sonorização de caixa estéreo, iluminação básica, ar-condicionado também vai ter aqui e uma televisão, bem simples aqui. E aí vocês vão ver agora na parte social, né? Normalmente a gente separa o ambiente de um apartamento, área íntima e área social, né? Porque aí muitas vezes quando você está falando num projeto para um cliente, você fala, pô, cliente, você tem um projeto para um apartamento inteiro, é um preço. Aí você fala assim, ah não, vamos fazer só área social, que tipo 80% das pessoas fazem área social. E aí tem gente que faz o social e tem gente que faz a área íntima, porque fala, ah, não quero ligar para o social, quero cuidar do meu conforto íntimo. Então tem todo esse estudo que a gente faz com o cliente, ver se o cliente ele tem um perfil social, mais caseiro, que só quer cuidar. Tem cliente que, coloca um home dentro do quarto próprio, né, para ele e a esposa terem uma curtição mais no quarto dele, na suíte master. Então é muito de caso a caso, né, isso vocês vão acompanhando ao longo aí da nossa jornada, tá bom? Vamos lá para a área social agora. Vem aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar um pouquinho a planta, né, para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Porque às vezes está difícil visualizar, né, tudo que vai acontecer, né. Então aqui, ó, a gente tem um projeto arquitetônico, tem todo o desenho. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui na área social, né, onde a gente vai ter todo o conforto aqui da área social. A parte lá da varanda também vai ser integrada. Então a gente tem e sempre segue um projeto de um arquiteto. E aí, a partir daí, a gente faz a compatibilização da parte da tecnologia com o arquiteto, né? Então, isso é muito importante, a gente saber onde a gente entra, quando a gente trabalha em conjunto, tem todo esse processo, tá? Mas aí depois vai acompanhando como que vai ficar. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui era uma varanda mesmo, uma parte de janela toda fechada e que foi removida para fazer uma integração, tá? Então, a maioria dos condomínios eles estão já liberando essa integração varanda com a parte, né, da sala, estar, living, tá? Então isso já está sendo muito normal. Aqui foi colocada uma viga para fazer a estruturação de um mezanino. Vocês vão ver depois, nos próximos estágios, vai ter um mezanino aqui, que o casal vai querer ter um mezanino para dar um apoio nessa área social, tá certo? Aí. Ó, bela vista, hein? Aí aqui é a área, né, da varanda que está integrada, né? Então a gente vai ter tipo um lounge aqui, vai ser muito legal, né? Aí daquele lado de lá vai ter uma parte de meio que uma área gourmet, né, daquele outro lado, tá? E aí você vê, né, um pé direito duplo, ele exige um tipo de caixa acústica com mais potência, né? Normalmente a gente precisa ter isso em mente para não ficar um áudio tão ruim. Eu te falo, tá, que não é um dos melhores trabalhar com caixa no pé direito duplo, tá? Porque tem essa questão do eco, né? Não sei se vocês vão perceber, mas tem todo esse trabalho também, da acústica, então é um trabalho difícil, né? Mas é aquilo, tudo se aprende, né, gente? Então isso vai ser mostrado para vocês, né, no passo a passo, para vocês terem uma ideia se ficou bom, né? Eu também estou bem ansioso para ver se vai ficar bom esse projeto aqui. A gente está com 2 projetos no mesmo prédio, tá? Que é a questão da mãe e filha.
Então a gente repara que é muito do gosto e da personalidade de cada cliente, né? Então aqui é um projeto arquitetônico mais moderno, jovial, né? E aqui a gente tem um projeto mais tradicionalista, tá? Então é muito, realmente, a gente precisa muito dessa parceria com o arquiteto, com a arquiteta, para poder fazer um bom trabalho, né? Porque, óbvio que tudo isso vai fazer diferença, com e sem tecnologia, faz muita diferença. Então, a gente sempre tenta agregar mais valor ainda nesse projeto, tá? Então, assim, resumindo é isso, o arquiteto sempre entra primeiro, e aí depois a gente vem junto, ou depois, para a gente melhorar ainda mais esse projeto, você entendeu? E aqui só um detalhe, ó, eles puxaram um corte do mezanino, né? Como que vai ficar aqui, né? Então esse mezanino aqui, esse desenho aqui vai ser aqui, ó, só para você ter uma ideia, né? Aqui, ó. Então, assim, o mezanino ele vai ser estruturado com uma viga estrutural, vai colocar aqui, aí vocês vão ver como que vai ficar. Então tem que estar em projeto, senão a gente não tem como prosseguir e o que podemos oferecer para o cliente, né? O que ele pode colocar de estrutura lá em cima na parte de tecnologia, certo? Então agora a gente mudou de apartamento, a gente está no mesmo prédio, né? Então a gente só estava no lado 4 e agora está no lado 2, no quinto andar. Então vem conferir aqui que aqui o estágio está um pouquinho mais avançado que no outro apartamento. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? Como que faz diferença já nos estágios da obra, né? Então aqui você já tem forro de gesso. Então você já não vê aquele amarelão, né, da primeira etapa, que seria o conduíte. Então isso é muito legal. E um detalhe para vocês que para a gente fazer um bom projeto, o ideal sempre é entrar em fase de obra mesmo, né, em desenvolvimento, para a gente acompanhar junto com a empreiteira a questão da passagem dos cabos dentro do conduíte, fazer todo esse processo, tá? A gente entra também nessa etapa, né, essa etapa que já está com o forro pronto. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas é aquilo, se a gente vai ganhar o dinamismo, essas coisas, não tem problema nenhum. O mezanino que eu comentei lá do outro projeto, aqui está no canto, tá? No outro projeto, a gente estava ainda sem o mezanino. Então é legal vocês comprarem para ver a estrutura do mezanino, só que lá vai ficar com a estrutura desse lado, lateralizada desse lado. Então você vê como eles fizeram todo o projeto aqui, né? Deu trabalho, hein, gente? Como vai ficar o forro já com a grelha do ar-condicionado, um trabalho bem legal que a gente consegue entregar para o cliente. Então, é um projeto legal que o Nelson fez, da Certec, então vocês vão ver que esse tipo de profissional especializado, bem especializado, né, que é a questão do ar-condicionado, realmente você tem que chamar um cara muito bom, tá? Aí eu recomendo o Nelson porque a gente sempre trabalha juntos e nunca deu problema. Então, agora vamos na área íntima, pessoal. Aqui é a parte da cozinha, né? E aí depois da cozinha a gente vai começar a entrar para a área íntima, tá? Aqui vai ser um corredor bem iluminado, vocês vão ver o projeto, vai ficar super bacana. E aí aqui a gente tem quarto de hóspede, né? Aqui nesse apartamento específico não vai ter nada na questão de automação ou de vídeo, é bem tranquilo. É um projeto mais simples, tá? Aqui tem o outro quarto de hóspede. Tá? Aqui é um casal, né, mais idoso, então só são os dois e aí vai ter 2 quartos de hóspede, bem simples também. E aí agora aqui a gente vai entrar na suíte master do casal. Então aqui super legal, aqui já vai ter uma televisão nesse lado, tá? Aqui vai ser meio que um escritório, né, do marido, então vai ter aqui a mesa, a cadeira, aí a televisão. A gente vai ter sistema de som, né? Então já está aqui, ó. Cabo de caixa, que é a parte de internet, a gente coloca um access point aqui, que é aquela antena de teto, e um par de caixa acústica para atender esse ambiente aqui, tá? E aí, para esse lado aqui, a gente vai ter o closet do cliente, né? Então vai ser um closet bem iluminado também, vai ser um projeto bem legal. E aí aqui a gente vem um pouquinho para vocês verem o banho master, né? Então é o banheiro do casal. Então também um banheiro, ó, você vê a parte do acabamento, como que já está ficando, bem legal, né? Então, cada estágio da obra é sempre uma transformação, então isso que é muito legal que a gente vem acompanhando. E é aquilo, a gente sempre entra desde o início, então isso é muito legal que a gente vai acompanhando todas as fases do cliente, tá? E aí aqui é o quarto, vamos dizer, o quarto é todo, né? Mas aqui é a parte da cama, né? do casal, né? Então a cama vai ficar bem aqui, tá? Aí você vê que aqui era uma varanda também fechada, só que eles fizeram uma integração.
E aí a gente tem a parte da iluminação, né? Aí vai ter a parte do controle do ar-condicionado, vai ter tudo aqui para o cliente, para o casal ter um melhor conforto nessa questão do controle do apartamento dele. Então, pessoal, aqui vai ser o home theater do cliente, né? Então, se você ver aqui, ó, as caixas acústicas vão ficar aqui em cima, né? Então, o home vai ser também a caixa lá no teto. E aí aqui o cliente vai ter uma TV. Acredito que mais ou menos de 85 polegadas, 75, 85, tá? Aí vai ter o móvel, tudo direitinho, e do lado de lá vai ser como se fosse uma sala de almoço, né? Uma sala mais private, né? Pequenininha. E aí aqui vai ter o sofá, aí vai ter toda a parte, né, de persianas motorizadas, tudo direitinho. E trabalhar bastante com a questão da luminotécnica. Só para vocês terem uma ideia de diferença de projetos, né? O cliente preferiu deixar o sistema de TV aqui, né? No outro apartamento que a gente foi, eles preferiram deixar mais íntimo, mais para dentro o sistema de home theater. Então é muito de gosto de cada cliente. Isso que é legal. Então a gente tem que sempre escutar o cliente, né? Sempre tem que escutar, né? Tudo na vida. E aí você trazer a solução para o cliente com o perfil adequado para o cliente. Então, uma das coisas que a automação traz de valor agregado é muito isso aqui, gente. Imagina, olha que parede linda, né? Todo com papel de parede, bem acabado, e você chega e o cara coloca tipo, aqui ó, 2, 4, 6, 8, 9 interruptores. Acho que você não ia gostar disso na sua casa, principalmente a mulherada. Então, o que acontece? Só para você ter uma ideia, com a automação aqui, a gente vai otimizar isso para dois nichos de interruptor. Vocês vão ver isso também no antes e depois que a gente vai fazer, porque com a automação a gente consegue agregar isso, né? A gente consegue trazer todo o comando e inteligência por trás, né? Então, quando não tem automação é muito simples, é um interruptor que você liga e desliga, né? É muito físico. Aí com a automação a gente consegue transformar isso meio que num virtual, né? Então o módulo ele pode ficar oculto. E aí o que está aparente é realmente um controle de um cenário. Então isso depois a gente vai explicando mais os detalhes para vocês entenderem na prática. Acho que isso é legal para vocês entenderem. Então vocês vão ver aqui, memorizem. Olha que coisa linda. E aí depois vocês vão ver como vai ficar. Enquanto a gente espera, né, o próximo cliente, eu consegui arranjar um cantinho aqui para a gente falar um pouquinho da minha história, né? Então, o legal é assim, eu já tenho 16 anos de experiência nesse mercado, né, de know-how, vamos dizer. E aí, todo mundo começa com aquela velho sonho, né, de querer crescer no estabelecimento, no negócio, né, na profissão. E você, quando começa a viver realmente essa vida, né, tecnologia, né, toda essa paixão, ela começa a vir e quando você começa a se entregar é um negócio muito legal. E aí o que acontece? Quando eu fui chamado por um amigo meu, para uma empresa ali do ABC, um estágio simples, ele falou assim, Roger, tá precisando de um auxiliar aqui, você não quer entrar? E eu, antes disso, eu estava com um trabalho muito, né, de estagiário, porque eu estava trabalhando, estava fazendo engenharia eletrônica. E aí eu falei, vamos, né, eu tô sem nada para fazer, vamos trabalhar. E aí eu mandei o currículo lá, eles já me admitiram, eu fui fazer entrevista. E aí fui lá nessa casa, né, bem familiar a empresa. E aí eu falei, nossa, que legal, é um mundo totalmente que eu não conhecia, né? Aí eu, claro que eu topei, salário super baixo, normal, né, de um auxiliar. Mas eu fui mais pela emoção, né, de pegar algo novo. E aí, lá dentro, eu fui fazer o trabalho desde a base, né? Eu fui aprender a ser auxiliar, trabalhei no estoque, aí eu fui fazer auxiliar de programação, trabalhei como programador dentro do negócio, né? E até eu consegui pegar esse meu conhecimento atual, né? Onde eu senti que já na empresa já não tinha mais tanto espaço para mim. E aí eu acabei falando assim, acho que está na hora de eu tomar novos rumos, né? Novos ares. E aí foi quando eu pedi a demissão dessa empresa e eu comecei a empreender, né? Aí eu fui na luta, né? Nesse mundão afora. E aí quando você sai de uma empresa que você está trabalhando normalmente, que você tem todo o conforto de um CLT, você vê o que um empreendedor sofre, né? Que você tem um mês seguinte para pagar as contas e você sabe que não é tão fácil assim, né?
E aí eu fui fazer o quê? Me relacionar com as pessoas do mercado, né? Com os fornecedores, alguns clientes que eu já tinha adquirido, eu fui fazendo um bom serviço, né? Então, com isso eu fui crescendo aos poucos, né? Eu fiz um crescimento bem lento, né? Bem orgânico, porque era só eu e eu, né? Então eu vendia, eu comprava, eu instalava, eu programava. E aí, conforme foi crescendo, eu fui chamando novos colaboradores e a gente foi estruturando esse negócio. Inicialmente uma empresa se chamava RT Solutions, que era as minhas iniciais, né? Super criativo, né? E aí depois, aí eu decidi criar uma marca, um nome, e aí que nasceu a IonTech, né? Então tem-se muita história por trás e com certeza a gente pode ficar para um próximo vídeo, que o cliente já chegou e a gente vai para o próximo take aí, tá bom? Valeu, pessoal! Agora a gente está em outro apartamento, agora na aclimação. É um apartamento de um casal com uma bebê pequenininha. Então, apartamento pequenininho, né, bem enxuto. Aí vocês vão ver agora a questão do apartamento, como que tá ficando. Já tá uma coisinha um pouquinho mais já no acabamento e tudo mais. Então, você vai dar uma olhada, fazer um tour rápido, tá bom? Vem comigo. Aqui, ó, a gente já entrou na parte da área social, né? Então tem a parte da cozinha integrada com a sala, a parte do home theater fica ali no canto, na varanda. Aí a gente tem a parte de sonorização aqui, ó, você já vê que tem um recorte. A gente normalmente faz o recorte junto com a parte da iluminação, né? O pessoal da iluminação faz o corte, a gente faz ele casado. Então a gente faz toda a simetria junto com o pessoal da iluminação, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter a parte do sofá, vai ser um sofá aqui bem enxutinho. Aí tem a parte das caixas surround, né, a surround direita, a surround esquerda, o cabeamento já está aqui. Aí vai ter uma televisão aqui. E aí a gente vai ter um móvel aqui com a TV, onde vai ter os equipamentos todos nesse rack aqui da lateral direita, certo? E aqui, só um detalhe, a gente não colocou as caixas, vocês veem pela estrutura física, né? Não tinha como colocar a caixa igual ali. Então a gente vai colocar um sistema de soundbar, que a gente chama, que é um sistema de caixa embaixo da televisão, que vocês vão ver quando ele estiver pronto aqui o apartamento, tá bom? E aí aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente já vai estar entrando para a área íntima. Aqui é o quarto da TV, né? Então a gente pegou aqui já preparada, aí a questão do sistema de internet e tudo mais, a gente fez todo o desenho da internet para o apartamento. Mesmo sendo pequeno, a gente não pode confiar no simples modem da prestadora de serviço que a gente tem aqui no mercado, tá bom? E a Suite Master, gente. Aí, vem aqui, a Suite Master fizemos a mesma coisa. Sistema de ar-condicionado, esse aqui é um cassete mesmo, mais tradicional, não é centralizado. Cabo de ar-condicionado, vai ter a questão da televisão aqui na parede. Aí o cliente colocou uma caixa de som aqui e uma caixa de som no banheiro, para ter o sistema de som aqui, né? E a parte de iluminação, ele vai estar todo também automatizado, tá? Então a gente vai fazer toda a instalação nos interruptores, tudo certinho. E aí quando ele estiver mais bem acabado, a gente vai fazer outro take para vocês verem como vai estar ficando, como vai ficar a parte da controlabilidade, da automação. Vocês vão ver que vai ficar muito legal. Vai ficar bom, vai ficar muito bom. Quando a gente tem um apartamento pequeno, mais confortável, né, vamos dizer, a gente tem várias dicas que pode dar para vocês. Então, assim, uma delas é assim, se o casal ele é um casal que curte assistir uma televisão, alguma coisa do tipo, a gente pode trabalhar com uma televisão dentro do espaço. E aí a questão da televisão, né, o quanto mais alto, melhor por causa da cama, porque você está deitada e o conforto de você estar olhando a televisão é muito melhor quanto mais alto a TV, né? Tem casos de clientes que acabam colocando a TV até praticamente rente ao teto, devido ao conforto dessa visão, tá? A questão de som no teto também é muito de gosto do cliente, né? Tem clientes que colocam 5 caixas, que é o Home Theater 5.1, dentro do quarto. Não tem problema nenhum, dá para se colocar com caixas com uma polegada menor, também tem essa possibilidade, que não tem problema nenhum, que vai ficar super bacana. Então é muito de gosto a gosto,
E essa questão do apartamento mais, né, enxuto, a gente consegue fazer um projeto bem legal, porque assim, né, a gente tem a gestão dos ambientes, por ser menor, a gente consegue fazer uma melhor distribuição, toda essa parte da minha ação dentro do cliente ele é menor, né, de assim, mais curto espaço de tempo, né, então a gente consegue fazer uma infraestrutura muito rápida, em um dia, por exemplo, e aí depois esperar a parte do acabamento, também fazer em mais um dia, então é uma coisa mais dinâmica, né, diferente dos outros apartamentos que vocês viram que são um pouquinho maiores, que aí requer um cronograma um pouquinho mais preciso devido a essa questão do timing, né? Então a gente casa muito com essa questão dos colaboradores. Então, a gente tem que casar com o pessoal do gesso, o pessoal da elétrica, o pessoal da iluminação, ar-condicionado, persiana. Então assim, movelaria, tem tudo isso, gente, que a gente tem que colocar e trabalhar em harmonia. Então você já viu a dificuldade que a gente tem, né? Mas é isso, algumas das dicas que a gente tem aqui. E aí a gente vai lançando novas dicas aí nos próximos vídeos, beleza?